Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Paulo Magalhães. Hoje o vídeo vai ser um vídeo teórico, diferente. Eu garanto para vocês, se vocês prestarem atenção nesse vídeo, vai mudar completamente a maneira de vocês encararem as posições do jiu-jitsu e a evolução, e eu garanto que vocês vão evoluir muito mais. O vídeo vai ser sobre as nuances do jiu-jitsu, pequenos detalhes, e que você pode aplicar isso não só no jiu-jitsu, em toda a sua vida. Antes do vídeo começar, dá um like, o like ajuda o YouTube a divulgar o meu vídeo, compartilha também nas suas redes sociais, compartilha com seus amigos e vamos lá. Pessoal, muita gente às vezes fica frustrada e começa a reclamar por aí que não consegue atingir suas metas, que não sabe por quê, que está fazendo tudo certo, mas não atinge suas metas, como ganhar massa muscular, ou ficar mais forte, ou aprender outro idioma, melhorar no jiu-jitsu, que é o nosso caso. Pô, eu cheguei num patamar que eu não consigo melhorar mais. Eu tento aprender o máximo possível, eu fico vendo posição na internet, eu vou a seminário, eu vou em vários seminários, eu assisto aula de professores diferentes, eu presto atenção na aula do meu professor, eu tento rolar, tento fazer drill, e eu não estou evoluindo. Por que eu não estou evoluindo? O motivo dessas pessoas não estarem evoluindo é muito simples. Talvez seja difícil de você entender, mas continua assistindo o vídeo que eu vou tentar passar essa ideia. Você não está prestando atenção nos detalhes. Se você está tendo esse problema agora de evolução, você não está prestando atenção nos detalhes. Talvez essas pessoas, ou você que está assistindo aí agora, você sabe dos detalhes, você sabe o quanto detalhes são importantes no jiu-jitsu. E você entende esses detalhes, mas por algum motivo você fala, pô, mas eu estou prestando atenção nos detalhes e eu não estou evoluindo. Detalhe não é o meu problema. É sim, espera mais um pouquinho que eu vou te mostrar. Quando eu ensino um armlock simples numa aula, eu já vou chegar lá. Eu tenho uma variedade de alunos diferentes. Eu tenho alunos mais velhos, eu tenho alunos bem jovens, às vezes tem adolescente, tem faixa branca, tem faixa preta. Pessoas diferentes na mesma aula. E é por esse motivo que eu falo muito, mesmo se eu for explicar uma pegada, porque eu preciso passar detalhes para que todos os níveis entendam. Se eu falar pouco, a pessoa que não consegue captar muita coisa, ela não vai aprender nada. Quem é esperto e capta bastante informação, vai entender ali e vai sair fazendo. Mas eu não posso contar que todo mundo naquela classe tem o mesmo conhecimento que eu, ou tem uma super propensão a se desenvolver no jiu-jitsu. Muito pelo contrário. Eu tenho que passar o máximo de detalhes possíveis para que todo mundo consiga entender. É aí que entra a diferença de quem evolui rápido e quem não evolui tão rápido. As pessoas que evoluem mais rápido, deixa eu falar primeiro do outro grupo, as pessoas que não evoluem tão rápido, elas estão tentando prestar atenção em tudo, mas elas conseguem só captar o começo e o fim. Elas entendem, começa assim e termina assim, tô pronto para tentar fazer. Elas tentam prestar atenção nos detalhes, mas não conseguem. Já as pessoas que têm uma propensão a aprender mais rápido, evoluem mais rápido em qualquer área da sua vida, elas prestam atenção no que existe entre o começo e o fim. Elas prestam muito mais atenção no que está entre o começo e o fim. É claro que o começo e o fim é importante também, essas pessoas também prestam atenção no começo e fim, mas elas dão muito mais valor no que está entre o começo e o fim. Só para ficar mais fácil de vocês entenderem, como eu estou falando de jiu-jitsu, eu vou usar um faixa branca e um faixa preta como exemplo. Quando eu ensino um armlock, o faixa branca, ele presta atenção, pô, o armlock começa aqui na guarda fechada e eu termino com o braço do cara entre as minhas pernas e depois eu subo o meu quadril e finalizo. O faixa branca, por mais que ele esteja atento aos detalhes, e por mais que seja um faixa branca esperto, desse cara que aprende rápido na sua vida, ele vai conseguir captar apenas isso, o começo e o fim. Claro que algumas pessoas que estão começando no jiu-jitsu são faixas brancas e já tiveram experiência de aprendizado em outras áreas da vida, como karatê, ou qualquer coisa que você precisa de detalhes, ela está mais preparada, ela entende melhor, então a curva de aprendizado dela vai ser um pouco menor, para o jiu-jitsu no caso. Já um faixa preta, quando eu ensino o armlock, ele sabe como começa e como termina, porque ele já viu aquilo muitas vezes. Então ele sabe que o armlock começa daquele jeito e termina daquele jeito. Ele vai prestar atenção, mesmo que ele seja um cara de aprendizado lento, como ele já é um faixa preta, ele passou anos entendendo essa situação, ele vai prestar atenção no que acontece entre o começo e o fim. Porque ele sabe que o professor está ensinando uma coisa ali que é usual, que é simples,
mas de uma maneira diferente, a maneira única daquele professor, ou seja, ele quer absorver os detalhes daquele professor, os detalhes que fazem a diferença no armlock daquele professor. Ou seja, ele vai prestar muita atenção no que acontece entre o começo e o fim. Outra coisa que muda tudo, se esse faixa preta tiver uma mente fechada, o que ele vai fazer? Estou dando exemplo do faixa preta porque a gente está falando de jiu-jitsu. Uma pessoa que é esperta, mas tem a mente fechada, o que ela vai fazer? Ela vai ver a posição, ela vai entender os detalhes, só que ela vai tentar adaptar para o corpo dela, para o jogo dela. De cara ela vai tentar adaptar. E quando ela faz isso, ela perde muito. O correto para você evoluir mais rápido é você primeiro tentar fazer exatamente o que aquele professor está te ensinando. Faz exatamente por algumas semanas ou meses, enfim, faz exatamente. Após isso, você vai entender a maneira daquele professor, a maneira com que ele está te mostrando aquela posição. Aí você pode começar a adaptar para o seu jogo, porque nem todo mundo tem uma super flexibilidade, um super movimento de quadril, a pessoa é mais travadinha, mas primeiro você precisa tentar aprender aquela maneira e depois tentar adaptar. Então, tenha a mente aberta, fique aberto para tudo e tente fazer tudo. Ter a mente fechada também atrapalha o seu desenvolvimento. Um simples armlock, no que eu estou dando exemplo aqui agora, pode ser muito complexo num alto nível de entendimento. Eu vou tentar relatar aqui a experiência que eu tive no seminário do Jean-Jacques Machado, semanas atrás. Ele só mostrou coisa, entre aspas, simples, coisa usual, que faixa azul conhece, muitas faixas brancas conhecem. Mas eu tenho certeza que os faixas azuis e brancas, salvo aqueles que são bem espertos, eles simplesmente falaram, pô, o seminário de Jean-Jacques Machado foi normal, porque pô, ele não mostrou nada de novo. Mas para um faixa preta e para as pessoas que são espertas, eles entendem que naquela simples posição, o detalhe, a maneira dele explicar, a maneira dele se comportar, você tem que prestar muito mais atenção, muito além das palavras que ele está falando. Porque o cara tem tanta experiência que ele vai mostrar os detalhes tão refinados que ele levou uma vida para aprender. Mas para você entender isso, você tem que ter a mente aberta. Você tem que estar com a sua mente aberta para absorver o conhecimento. Você tem que estar prestando atenção entre o começo e o fim. Aí você vai conseguir captar essas coisas. E eu acho que no seminário, eu aprendi isso ao longo da minha vida, não só no jiu-jitsu. Então eu pude aproveitar muita coisa do seminário de Jean-Jacques Machado. Eu pude colocar muita coisa no meu jogo. E eu tenho certeza que ele demorou uma vida para entender posições ali que ele me deu de presente. Esse é um dos motivos que eu não vou passar as posições que ele passou no seminário, porque eu acho que tem que valorizar o cara, né? Valorizar o serviço dele. Quem quer aprender esse tipo de posição precisa ir no seminário dele, pagar o preço do seminário. E eu aprendi muito isso com o Barbosa também. Quando ele explica alguma coisa, ele fala muito. E aqui com o Telles eu estou aprendendo muito também. Outra maneira de ensinar, e que eu já estou colocando a maneira do Telles de ensinar no meu jeito de ensinar. Eu tô fazendo isso por dois motivos, porque eu tô aprendendo muito e porque também eu tô ensinando na academia do Telles. Eu preciso ensinar os alunos dele na maneira do Telles ensinar. Com as posições do Telles, estou aprendendo muito de Turtle e já tô começando a ensinar Turtle, especialmente para as crianças. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tentei passar essa ideia de quão importantes são os detalhes. Beleza, pessoal? Muito obrigado por ter assistido, fiquem em paz. Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, dá uma força pro canal, clica no joinha, dá um like aí, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, pessoal!